Olá, acadêmicas do curso de Pedagogia da Unifaciar Araucária. Começo pedindo desculpas, eu tive alguns atropelos aí em virtude de problemas técnicos, mas estamos tentando fechar o vídeo para postar para vocês e subir o mais rápido possível. Essa é uma aula de revisão para a prova que vocês farão daqui a pouco. Em relação à prova, não há nada de muito diferente daquilo que nós tratamos aí durante esse período em que estivemos no segundo bimestre, no qual nos dedicamos bastante a conversar a respeito, principalmente do documento da BNCC. Falamos um pouco também sobre o ensino de ciências e as suas especificidades metodológicas, né? Falamos novamente sobre a importância das atividades práticas, de retirar as crianças das paredes da sala de aula para tentar compor, tentar organizar esse ensino para além dos textos científicos e das imagens que aparecem, portanto, nos livros didáticos. Também falamos e analisamos, né, os livros didáticos e a qualidade desse material em relação a outros materiais que estão disponíveis na internet. Falamos sobre os eixos, sobre as questões que são transversais em relação ao ensino de ciências. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês a partir de agora a respeito das questões específicas que eu selecionei para essa avaliação. Então, assim, pensar que o ensino de ciências permite que sejam abordados e integrados temas que são correlacionados às ciências naturais, como as questões sociais, o ambiente, a saúde, a orientação sexual, a ética, a pluralidade cultural, e dessa forma que a gente consiga atingir o nosso aluno e fazer com que ele tenha um olhar crítico sobre a realidade, né? Então, nesse sentido, destacar a contextualização a partir desses temas sociais em situações reais. A gente falou sobre isso tanto nos livros, que a importância de que isso apareça tanto nos livros didáticos, né? Quanto também nas aulas em que o professor orienta, né, e media. Então, pensar que essa mediação tem que partir do contexto social, dos conhecimentos prévios dos alunos, né, e dessa forma compreender que essa articulação com esses diferentes temas ela é possível e desejável, né? Tanto do ponto de vista então do livro didático, quanto também do ponto de vista da organização pedagógica, das sequências didáticas que o professor possa realizar, né? Então, entendendo que a ciência ela é promotora desse conhecimento científico, mas que ele precisa estar articulado com essas questões sociais e políticas. Isso também vai aparecer lá na BNCC, que é o documento norteador dessas questões, né? E em relação a essa política pedagógica, né, do ensinar ciência, entender que o professor ele vai estar num papel de mediador deste processo e não como uma figura que é exclusiva do processo de ensino-aprendizagem, né? Neste sentido, a gente falou bastante da BNCC, né? Que é esse documento curricular que norteia as políticas públicas, e embora, como eu falei para vocês, nós tenhamos várias questões em relação à abordagem desse documento, né? A gente falou a respeito das limitações que ele impõe, né? Do olhar que muitas vezes não compreende a ciência, as ciências naturais como uma disciplina, mas que ela vai aparecer como disciplina interdisciplinar, como área de conhecimento, né? Então, pensar mesmo, né,
que esse componente ele contempla os conhecimentos de várias ciências, como nós falamos, então a biologia, a física, a geologia, a meteorologia, a astronomia, né? Que o documento curricular referencial daqui do município, que nós também estudamos, que ele é pautado na BNCC, né? E que é organizado, né? De forma muito próxima, né? A esse documento da, da BNCC, que esse texto da BNCC ele vai ter como fundamento a alfabetização científica, a alfabetização e o letramento científico, né? E a pedagogia de competências. A gente falou um pouco sobre essa diferença entre o que os primeiros documentos curriculares aqui de Araucária pretendiam, né, a partir da pedagogia histórico-crítica, e o quanto que a modificação desses documentos, né, a alteração desses documentos para o referencial novo do município, o quanto que isso está atrelado à BNCC, né, e pensar mesmo na configuração geral desse documento. Falamos também a respeito da importância da diversificação metodológica e das estratégias de ensino-aprendizagem para que neste processo todos os alunos possam ser atingidos, né, pelo conhecimento, né, entendendo que no ensino de ciências em particular as atividades práticas vão ter uma importância considerável, né, para pensar e para movimentar esse conhecimento do aluno. E neste sentido, pensar também, né, como que o ensino de ciências da natureza vai se pautar e vai ser importante na construção deste conhecimento, que a gente chama ali de construção do pensamento científico ou da alfabetização e do letramento científico, né, para construir argumentos que tenham base científica, né, que sejam baseados em dados, em evidências, informações que sejam confiáveis, né, e que permitam ao aluno defender determinados pontos de vista e que promovam a consciência acerca da natureza, né? Neste sentido, né, que os alunos, nesse processo de construção do conhecimento científico, do ponto de vista das ciências da natureza, que eles consigam compreender que nos seus argumentos eles precisam validar os seus argumentos, que esses seus argumentos precisam ser coerentes e que precisam estar adequados ao problema que foi formulado, né? Então, todas as experiências que nós fazemos, pensando mesmo no método científico, na forma de abordagem, né? Primeiro observando, depois levantando um problema, as hipóteses e tudo mais, que isso tudo, na verdade, converge para que o aluno compreenda isso, né? Para que as suas argumentações tenham validade, coerência, adequação, né? Eu acho, meus amores, que pensando ainda nessa alfabetização científica, né? Pensar naquela frase do Paulo Freire, né? Que diz que a alfabetização do mundo, né? O letramento do mundo, ele acontece, ler o mundo, ele acontece antes de ler a palavra, né? Então, uma das habilidades que são propostas, né, que envolvem essa necessidade dos alunos perceber os benefícios e malefícios promovidos, né, pelas inovações científicas, entender que nós fazemos parte dessa relação, né, que ela é uma relação que ela não é ausente
das nossas vidas, dos nossos, enfim, da nossa construção. Peço desculpas, gente. Esse horário é péssimo porque é o horário que as crianças estão aí correndo, né? É, enfim, para que a criança compreenda que há limites, né, dentro do processo ético mesmo da construção da ciência e do conhecimento científico, né? Ah, então, em relação à prova, eu acho que não há muito mais o que a gente revisar. Vou pedir que vocês leiam com bastante atenção, porque não está muito difícil, está fácil, na verdade. E leiam com cuidado. Acho que tem uma questão que é um pouco mais longa, que exige um pouquinho mais de atenção, mas as outras são todas curtas e tentei simplificar para vocês, para a gente não ter muitas, enfim, para que seja relevante para vocês, mas que ao mesmo tempo vocês não se desgastem demais com a prova, tá bom? Uma boa prova para todas e nos vemos em breve. Beijo, tchau!